A paz do Senhor, meus queridos irmãos, hoje é o dia 76 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Tito e Filemon, duas epístolas escritas por Paulo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a pessoa de Tito. Tito era um crente gentio, Gálatas capítulo 2, versículo 3, que Paulo ganhou para Cristo com o seu ministério, Tito capítulo 1, versículo 4. O relato de Atos não o menciona nenhuma vez e pouco sabemos sobre o passado de Tito. É provável que ele fosse um convertido do paganismo que Paulo recrutou para servir ao Senhor. Tito ajudou na coleta de oferta para os cristãos, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 9, capítulo 7, versículo 8 a 12 e o capítulo 12, versículo 18. E encontrou-se com Paulo em Troade, ocasião em que transmitiu as notícias da situação em Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13, capítulo 7, versículos 5 a 16. Tito levou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 16 ao 24. Tito ajudava Paulo e ficou em Creta com a finalidade de organizar a igreja, Tito, capítulo 1, versículo 5, até que Paulo pudesse enviar Tíquico e Ártemas para a assumir, Tito, capítulo 3, versículo 12. Tito estava em Roma por ocasião da segunda prisão de Paulo e dali viajou para a Dalmácia em uma missão para o apóstolo, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 10. Em 2 aos Coríntios capítulo 8 e versículo 23, apresenta-se a avaliação que Paulo faz de Tito. A carta. Tornou-se necessário que Paulo escrevesse para encorajar e instruir o dedicado Tito por causa de sua pressa em deixá-lo em Creta. Como Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13, mostra, não era muito fácil trabalhar com os cretenses. Não sabemos quem fundou a igreja cretense, no entanto, sabemos isso. A estrutura da igreja e a vida de seus membros caíram em descrédito. É provável que a igreja tenha sofrido influência de duas frentes. Primeira, os visitantes judaizantes que misturavam graça e lei. E segunda, os cristãos ignorantes que abusavam da graça de Deus e a transformavam em licenciosidade. Paulo tinha muitos objetivos em mente ao escrever essa carta. Primeiro, lembrar Tito de sua tarefa de organizar a igreja e designar presbíteros. Segundo, adverti-lo em relação aos falsos profetas. Terceiro, encorajá-lo no pastoreio dos distintos tipos de pessoas da igreja. Quarto, enfatizar o verdadeiro significado da graça na vida do cristão. Quinto, explicar como lidar com os encrenqueiros da igreja. A ênfase da carta. Nessa breve carta, a repetição de algumas palavras ajuda-nos a entender o peso que estava no coração de Paulo. Observe que, acima de tudo, ele enfatiza as boas obras. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículos 7 e 14, capítulo 3, versículo 1, 5, 8 e 14. Salvo pela graça significa salvo para praticar boas obras. A doutrina e a vida cristãs têm de ser sãs. Capítulo 1, versículo 9 e 13, capítulo 2, versículo 1, 2 e 8. Deve ser uma vida de piedade, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 12. Não de mundanidade. A graça de Deus faz com que a pessoa tenha uma vida piedosa, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 11 e os seguintes, capítulo 3, versículo 7 e 15. É provável que no capítulo 3 e o versículo 8 esteja ali o versículo-chave dessa carta. Esse versículo diz o seguinte: os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Vamos aqui então para Filemon.
Filemon era um cristão de Colossos, conforme a gente pode ver em Filemon, versículo 2, e também em Colossenses capítulo 4, versículo 9, versículo 16 e 17. É provável que seu filho, Arquipo, pastoreasse a igreja de Laodiceia, Colossenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Também havia uma congregação na casa de Filemon, versículo 2. Paulo ganhou Filemon para Cristo com seu ministério, versículo 19, provavelmente em Éfeso, já que Paulo nunca foi pessoalmente a Colossos. A carta. Filemon, versículo 16, tinha um escravo, Onésimo, que o roubara e fugira para Roma. Esse escravo, fugitivo pela providência de Deus, conheceu Paulo, que o ganhou para Cristo. Legalmente, Filemon podia mandar matar seu escravo por quebrar a lei, mas Paulo interveio e intercedeu a favor do novo cristão, a fim de salvar-lhe a vida. Essa pequena carta fala-nos alto, já que mostra de forma vívida o coração desse grande apóstolo. Ele escreveu com os seguintes propósitos: primeiro, informar Filemon que seu escravo estava seguro e salvo. Segundo, pedir que ele perdoasse Onésimo. Terceiro, pedir a Filemon que lhe preparasse um lugar, pois esperava ser solto em breve. A principal lição dessa carta é o retrato de Cristo como o redentor do pecador perdido. Cristo pagou na cruz o preço por seus filhos desobedientes, da mesma forma que Paulo estava disposto a pagar o preço pela desobediência de Onésimo. Paulo lembra que somos aceitos no amado. A gente pode ver isso também em Efésios capítulo 1, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E Paulo escreve: recebe-o como se fosse a mim mesmo. O cristão nunca entra no céu pelos próprios méritos. Isso fica claro nas epístolas paulinas. Cristo terá de dizer ao Pai: recebe-o como se fosse a mim mesmo, quando ficarmos diante dele. Agradecemos a Deus por sermos cobertos por sua justiça. A escravidão. Lembremos-nos de que a escravidão era uma instituição aceita no Império Romano. Os romanos e os gregos trouxeram para casa multidões de escravos, jovens e também pessoas idosas. E geralmente traziam de suas guerras. E a compra e venda de escravos fazia parte da vida cotidiana do mundo daquela época. Paulo tinha um interesse terno pelos escravos. Ele os amava. A gente pode ver isso em diversas cartas de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 a 24, Colossenses, capítulo 3, versículo 22, capítulo 4 e 1, e versículo 1 de Colossenses, Efésios, capítulo 6, versículo 5 até o 9, e encorajava-os a serem melhores cristãos e a conseguir legalmente sua liberdade se tivessem recursos para isso. Não encontramos nenhuma informação de que Paulo tenha atacado a escravidão no fim. O próprio evangelho que ele pregou na igreja primitiva e viveu acabou com esse problema social. A carta de Paulo a Filemon é um exemplo clássico de como Cristo, ao transformar a vida das pessoas, transforma uma família e uma sociedade. Paulo não evitou o problema da escravidão, mas percebeu que ele se resolveria quando homens e mulheres entregassem o coração a Cristo. Termina aqui mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.